Opa, mais uma vez! Pra falar do quê? Em 2020, meu amigo! Feliz Ano Novo! Adeus, Ano Velho! Feliz Ano Novo! Olha, o Brasil não acabou, não acabou. Já minha paciência... A minha... Na verdade, nesse exato momento, eu e o Renato estamos numa praia paradisíaca. Eu tô no ofurô agora. No mês de janeiro, a gente tirou uma folga, toda a equipe. Aliás, a gente já está preparando para a volta da temporada, que no final de janeiro já vai voltar a temporada e os podcasts. Final de janeiro ou fevereiro? Janeiro para fevereiro, né? De janeiro para fevereiro. Aguardem. Agora, no mês de janeiro, toda terça-feira, vai sair o especial Discípulo Radical. Olha só. Olha, que legal, incrível. hein? Nós tivemos um encontro de líderes de jovens e adolescentes lá no Jovens da Verdade, uma missão que apoia a Aglocal, que aconteceu lá em Arujá, agora em novembro passado. E aí, as palestras que tiveram lá foram gravadas e a gente vai postar aqui uma a cada terça-feira. E só é cara fera, Renatão. Só fera, cara. Começando pelo seu irmão, André Botelho, Andréa Vargas, Ziel Machado, Guilherme Franco. Não dá pra perder, hein, bicho? Não, é cada terça-feira uma paulada no coração, mano. Se os nossos ouvintes não se converterem, eu não sei mais o que acontece. Mas eles já não são convertidos? Não tô enganado. Não. Se eles não se converterem, tem que ir lá pro irmãos.com, Bibotalk, sei lá, vai pra outro podcast. Porque depois dessa paulada de janeiro, discípulo radical não se converter, não sei o que acontece. Aí, realmente... E assim, depois de ouvir essa introdução 4 vezes, se não se converter... Se você não desistir de ouvir, significa que, olha, Deus vai te abençoar muito. E não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que estão todas as novidades lá. Glocal Oficial. Vai lá no Instagram. Bom conteúdo e bom podcast, galera. Bom podcast, pessoal. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Justiça social. Glocal Podcast. Eu estou realizando de fato um sonho de estar aqui com vocês. Engraçado que hoje a gente estava gravando um podcast, né? Eu sou filho de pastor. Aí estava eu, Botelho, Simval, todo filho de pastor. E o pessoal falava assim, pô, mas você sempre sonhava ser pastor? Eu trabalhei muito tempo com o Ministério de Jovens, mas assim, irmãos, eu nunca tive vontade de ser pastor. E engraçado que me lembrei hoje da história, porque vocês vão perceber que eu não tenho talvez sotaque de pernambucano, porque eu moro lá há 25 anos, mas eu morei em São Paulo, morei também fora, e eu morei um tempo aqui em São Paulo. Eu tenho um irmão 1 ano mais novo que eu, que é um gênio. E é engraçado que meu irmão sempre soube muito, muito claramente o que ele queria fazer da vida dele. E uma das coisas que ele queria fazer era ser piloto de avião. Só que o meu irmão tinha miopia, astigmatismo, e meu pai nunca teve dinheiro para pagar a escola de aviação. Então, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, meu irmão tinha muito claro que ele, se não fosse piloto, queria trabalhar na área da aeronáutica. E ele começa a estudar para um cursinho, no cursinho, e no mesmo ano, meu irmão, ele é aprovado no EPICAR, no IMEN, no AFA, e faltava o ITA. E eu lembro que no final daquele ano, dezembro, sairia a então esperada resposta do curso que ele queria fazer, que era Instituto de Tecnologia Aeronáutica em São José dos Campos, no ITA. E talvez você não saiba, mas assim, talvez a coisa mais difícil de passar no Brasil. E eu, mais velho, não tinha a mínima ideia do que ia fazer. Meu irmão tinha passado tudo isso, de manhã a gente acorda, liga o computador, era naquele tempo de internet de escada, vai em nome de Jesus. E aquele entramos aí, André Silva Franco Pereira, nome do meu irmão. Meu irmão, a gente morava na casa dos meus pais ainda, no segundo andar de uma casa, e quando a gente olha o nome dele, cara, a gente desce de cueca, ele estava dormindo, e estava tendo reunião da SAF, das mulheres da SAF, lá embaixo. E a gente começa a pular com as irmãs da SAF. Fica, aleluia, as irmãs, o que está acontecendo? Fala assim, o André passou no ITA, o André passou no ITA. Não acredita, tipo, pulando as irmãs, glória a Deus, de cueca com a senhora da SAF. Aí abrimos a geladeira lá, irmão, pegamos uma Coca-Cola e começamos a fazer, tipo, champanhe, aquela bagunça. E eu lembro que me amarraram assim, amarraram meu irmão, vamos começar a raspar a cabeça, não sei o quê. E aí os amigos começaram a chegar em casa, amarraram meu irmão. Aí eu falei, não, estamos entrando na parada, me amarraram também. E escreveram bem grande na barriga do meu irmão, ITA. E na minha, eu tenho essa foto até hoje, escreveram, eita.
Eu nasci no Mato Grosso, naquele tempo a gente viajava de carro para Mato Grosso. 4 irmãos, né? E chegava na casa, minha família bem tradicional no Mato Grosso, a gente sentava assim, meu pai é pastor, a gente chegava, benção avó, benção aquela coisa, todo mundo tradicional na sala. E aí os tios começavam a perguntar, e aí, Rala? E meu pai, mas e os seus filhos? Aí falava, a Marina, minha irmãzinha, Marina Gracinha, tá, era novinha. O André esse ano passou no IMEN, na AFA, na Ipicá, e agora passou no ITA. Disse, meu gênio, não acredito, Rala, disse, seu filho é um gênio. E o Guilherme? E eu lembro que o pai falou assim, o Guilherme é uma bênção. É engraçado, irmãos, porque bênção se tornou meio que algo pejorativo no nosso meio, né? A gente trabalha com jovem adolescente e fala assim, rapaz, aquele é um abençoado, não é assim que a gente faz? Rapaz, tem um irmãozinho que é uma bênção na minha igreja. E quando eu falo sobre isso, porque acampamento faz parte da minha vida, e hoje conversando um pouco com o Israel, conhecendo um pouco aqui desse espaço, eu acho que a gente entende, é claro, que o que significa ser bênção, está aprendendo sobre discipulado, sobre ser discípulo radical de Jesus, mas a gente às vezes, nessa caminhada cristã, e eu gostei muito do que o Zé falou hoje pela manhã, eu não estava aqui ontem à noite, sobre a perspectiva, quando a gente fala de discipulado, talvez assim, como é que nós vamos aprender a discipular? E o Zé falou um pouco mais sobre a nossa vida, a perspectiva que, se nós não entendermos o que é discipulado e pensarmos em quem está cuidando de nós, talvez nunca conseguiremos ser bons discipuladores. E a gente às vezes se acostuma com esses jargões, não, nós somos uma bênção e tal, mas Deus nunca chamou ninguém para ser uma promessa, Deus chamou para que a gente fosse realidade, para que a gente de fato entendesse o nosso papel no reino de Deus. E por mais que eu comecei aqui dizendo que eu nunca sonhei ser pastor, hoje eu falo sem sombra de dúvida que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque o ministério, por mais que ele seja às vezes cansativo, por mais que às vezes seja pesado, não existe nada melhor no mundo do que você ter certeza que você está no centro da vontade de Deus. Às vezes você fala assim, Senhor, eu falando que no começo aqui, e eu conhecia muito, eu ouvi falar das fotos, e eu conhecia muito dessa, a gente fala ladeira lá em Pernambuco, e falava quando chovia, e falava, rapaz, quantas vezes eu e mais 5, 6 homens tinham que levar o carro empurrando até lá em cima, e eu descia chorando, Senhor, não é possível, eu não fui chamado para fazer isso. E a gente, quando lidera jovens, adolescentes, irmãos, vai ter essas crises. E se não tiver, tem alguma coisa errada, viu? E não é jogando praga, não. É porque trabalhar com gente em ministério, por mais que ele seja prazeroso na perspectiva da eternidade, irmãos, é uma coisa difícil, porque é trabalhar com gente. E eu queria compartilhar hoje 2 perspectivas. A primeira sobre, talvez um pouco sobre como nós podemos trabalhar o fazer discípulos, mas depois entendendo que nesse contexto que eu quero falar hoje sobre o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão, e é o subtema aqui, porque é necessário que Cristo cresça. E a mensagem do Evangelho é Cristo no centro de tudo. E talvez a gente perdeu um pouco, quando a gente fala sobre discípulo ou estratégia, porque nós esquecemos essa caminhada e pensamos talvez em muitos métodos, mas que o Evangelho, irmãos, essa boa notícia, ela está espalhada de Gênesis a Apocalipse. Então eu queria trabalhar um pouco essas 2 perspectivas, a primeira sobre como, e a segunda talvez é entendendo, ou eu talvez refletindo sobre a perspectiva do porquê que nós fazemos isso. E essa compreensão essas duas frentes talvez, eu poderia falar que é necessária para a nossa caminhada. E eu queria compartilhar com vocês um texto que o grande médico Lucas relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Você pode abrir comigo, acompanhar, eu vou ler aqui bem devagar. Do versículo 19 ao versículo 22. Essa história é relatada pelo grande médico Lucas sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo. E no capítulo 14, versículo 19, a história é relatada dessa forma. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas os discípulos que se juntaram por volta de Paulo e se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, exortando para que eles permanecessem firmes na fé e dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações
para entrarmos no reino de Deus. Olha aqui, o apóstolo Paulo estava na sua primeira viagem missionária, depois que ele se encontra com Jesus ressurreto na estrada para Damasco. Paulo então entende que o tempo que ele tinha vivido para perseguir os cristãos era besteira. Ele perdeu muito tempo, então a sua vida agora era viver de maneira radical para propagar aquilo que talvez ele lutava contra. E Paulo então, depois se converte, ele vai se preparar. E Paulo, talvez depois de um momento como esse, ele fala assim, agora eu vou embora, agora você vai ver, eu vou fazer um estrago, no bom sentido, eu vou lutar agora na propagação do reino de Deus. Ele viaja até então com seu grande amigo João Marcos. Pega um barquinho e quando ele chega nessa região da Antioquia da Pisídia, o seu grande amigo João Marcos fala assim, Paulo, cara, eu não vou com você não, Deus te abençoe, mas é porque esse negócio vai dar ruim. E o seu grande amigo o abandona. A sua primeira empreitada missionária, imagina, que ânimo legal. A sua primeira viagem missionária, depois de você conhecer mais sobre o evangelho, você sair empolgado de alguma coisa, primeira experiência, o cara chega lá e fala assim, tchau, e é o grande amigo de Paulo. João Marcos vai embora, ele conhece Barnabé, e diz então que ele começa a pregar o evangelho naquela região de Icônio. E diz que alguns judeus começaram a instigar as multidões, falaram assim, olha o Paulo aí, que perseguia os crentes, agora virou crente. E diz então que os caras apedrejaram a Paulo, irmãos. E Paulo foi tido como morto. A gente às vezes lê a Bíblia assim um pouco rápido, sem entender talvez um contexto geral, porque a gente lê assim, e Paulo foi tido como morto. Às vezes quando a gente está talvez andando e vê alguém no chão, um acidente de moto, e quando nós não sabemos decifrar se a pessoa está viva ou morta, ela pode até estar viva, mas foi algo muito grave. Mas foi tão grave com o apóstolo Paulo, que diz que eles arrastaram para fora da cidade, porque Paulo não era dali, e não poderia ser enterrado. Os caras arrastaram Paulo para fora, porque assim, morreu. Não podemos enterrar ele ali, então vamos enterrar ele fora da cidade. E quando colocam Paulo para fora da cidade, eu imagino, ele ali meio que estirado, todo ensanguentado, porque o pessoal achava que tinha morrido, talvez por isso tinham parado de atirar pedra, e colocam Paulo lá de fora. Talvez Paulo começou a mexer um pouco o olho, a mão falou assim, meu irmão, o cara não morreu. Mas Paulo estava tão dedicado, irmãos, na sua missão, porque se fosse eu não sei por você, mas eu falava assim, Senhor, eu tentei evangelizar, mas assim, não deu certo. Você sabe que eu tentei, eu quase morri. Vou ficar em casa orando aqui e pedindo para que o Senhor envie mais missionários. Mas o que me impressiona, irmãos, que no capítulo 14, versículo 22, e isso para mim é uma primícia, é uma prerrogativa interessante sobre o coração do apóstolo Paulo, é que Paulo fala sobre 3 aspectos, e para mim são 3 aspectos sobre discipulado. Paulo fala o seguinte, depois que ele se levanta, fala assim, então vamos fazer? Nós vamos fortalecer a alma dos discípulos, nós vamos exortá-los. Aqui a gente usou outra palavra, porque talvez está na NVI, mas a palavra original aqui é exortação. Nós lemos aqui encorajando-os a permanecer firmes na fé, mas a intenção aqui é de exortação. E depois ele termina, vamos fazer uma coisa, pregar o evangelho puro e simples, porque é necessário que a gente passe por isso. Paulo está falando pelo sofrimento, para que a gente possa estar no reino de Deus. Irmãos, essas 3 coisas aqui para mim são importantes demais. Porque Paulo começa a falar sobre uma perspectiva do discipulado, do cuidado, que é sobre o fortalecer. E aqui o fortalecer vem da ideia de robustecer. A ideia de fortaleza, irmãos, é de aumentar. Quando a criança nasce, quando a mãe dá leite para o seu filho, essa é a ideia do que Paulo está falando sobre o fortalecer. É de cuidar, é de um filho que é recém-gerado. Não existe possibilidade, por exemplo, do seu filho, depois de experimentar o leite materno, e na segunda noite você falar assim, filho, gostou, mas agora se vira porque é muito difícil acordar à madrugada. Não existe essa possibilidade. Porque aqui a perspectiva que Paulo está trazendo é um pouco sobre quando Paulo fala a sua carta aos Filipenses. Você percebe o tom quando Paulo trata aos Filipenses, que ele fala assim, filhinhos, como eu me alegro da forma que vocês têm vivido o evangelho. Eu fui embora, mas vocês estão sadios. Aqui é uma figura de um pai para com o filho. E se tem uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, o processo discipulado, é porque eu não sou contra evangelismo, a gente sair e fazer cruzadas, tal. Isso é massa. Inclusive lá na nossa igreja, a Ponte, a nossa igreja cresceu muito, então a gente é muito convidado para fazer esses negócios de cantar, de palco no meio da rua. Isso é legal.
Ok. Mas uma coisa que me preocupa, irmãos, porque Paulo sempre se preocupava com isso, é que depois que a gente faz o povo provar sobre um pouco do reino de Deus e eternidade, é como nós vamos cuidar desse povo. Porque esse povo está com sede. É lógico que na soberania de Deus a gente crê que Deus ele vai cuidar dos seus. Mas a perspectiva aqui é de cuidado, é de discipulado, é de amamentação. É das pessoas que chegam, que precisam ser de fato robustecidas, que precisam crescer na fé, que precisam ser de feijão com arroz, na simplicidade, entender as coisas básicas da fé cristã. E Paulo fez isso aos Filipenses. Mas Paulo também faz outra ação interessante, que depois que ele fala que ele vai sair para fortalecer, ele fala sobre um processo de exortar, ou de encorajar. E no processo de discipulado, irmãos, nós talvez achamos que discipulado, e porque nós vivemos em um mundo hoje muito fragilizado, porque nós temos medo, às vezes, de colocar algumas verdades e sermos chatos. Você percebe que, às vezes, como discípulos de Jesus, querendo fazer mais discípulos, nós temos talvez até um pouco mais de facilidade de cuidar, de abraçar, de beijar, de falar assim, vamos caminhar junto, a minha mão está aqui. Mas se tem uma coisa que nós temos dificuldade, irmãos, é sobre um processo de exortação. E Paulo, aqui, talvez um segundo exemplo, depois de falar sobre a carta aos Filipenses, se você for no capítulo 3 de Gálatas, meu amigo, Paulo já começa assim, Gálatas, insensatos, seus malucos, seus loucos, quem vos fascinou, antes cujos olhos de vocês estavam fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé de vocês, mas agora vocês querem se aperfeiçoar pelas obras da lei. Veja bem, Paulo tinha feito o mesmo processo na igreja de Filipenses, foi lá, pregou, plantou a igreja, foi embora, manda uma carta, mas lá os Gálatas, irmãos, alguns judeus entraram na igreja e começaram a judaizar. Ou seja, Paulo fala sobre, não tem mais condenação, nós somos livres, e os judeus chegavam lá e falavam assim, espera aí, Paulo é legal, um cara massa, mas precisamos cuidar do sábado, cuidado com a comida que você come, cuidado aí com o calendário judaico. Eles começaram a judaizar e Paulo falou, vocês estão malucos. E dentro do processo de cuidado, irmãos, talvez do fortalecimento, a coisa mais fácil, Paulo chama a uma responsabilidade de encorajar na perspectiva de exortação. E nós não temos, talvez, muita facilidade com isso. Eu, não sei porquê, mas lá em casa eu fui a pessoa que mais fui exortado pelo meu pai. E meu pai, quando eu falo de exortação, estou falando de surra. E eu lembro, porque meu irmão é um gênio, na época que chegava o boletim lá em casa, eu não sei como era aqui em São Paulo, irmãos, tinha um negócio do diabo, que você precisava assinar, o seu pai precisava assinar o boletim e você levar de volta para a escola. Então meu irmão tinha um coração assim, extraordinário, falava assim, recebi o boletim na segunda, tem que entregar para o papai até sexta. Então eu já sabia que sexta-feira ia apanhar e ser exortado em amor. E, meus irmãos, o meu pai me exortava com uma Raider 44, pesada. E eu lembro que meu pai ia para aquele quarto, irmãos, e falava assim, filho, eu te amo tanto, que eu preciso fazer isso com você. O que a gente fazia? Pai, por favor, pai, o Senhor me ama, não faz isso, pai. Você pede perdão pelos seus pecados. Meu pai estava no shopping, meu filho, não vou falar mais uma vez, mas outra vez você vai apanhar se você fizer isso. A gente fez a coisa errada e falou assim, quando chegar em casa, você vai apanhar, filho. E a gente começava a orar, Espírito Santo, traz algo no coração do papai, que ele possa esquecer isso. Mas, irmãos, era impressionante. Ficava legal no shopping, a gente mudava. Caramba, ele esqueceu. Chegava em casa, filho, papai precisa te exortar. E quantos de nós, depois de sermos exortados pelo nosso pai, já fizemos plano de fugir de casa? De matar talvez só eu pensei nisso. E quando meu pai me exortava, irmãos, eu não conseguia entender que amor era esse do pai para comigo. Hoje a gente vive numa maneira tão fragilizada, irmãos, e assim, desculpa estar sendo tão sincero aqui, meu pai é pastor presbiteriano, naquele tempo a gente tinha um disco vinil, e tinha uma música, ele falava assim, pode brincar o sábado inteiro à noite. Quando dava 7h30 da manhã, irmãos, do domingo, ele botava o disco vinil. E a música era assim, hoje é domingo, vou me aprontar, os amiguinhos convidar.
vou combater contra as forças do mal. Para a hora da escola eu estar, bibi, fonfon, o ônibus já vai, era a música da escola dominical, irmãos. E quando eu escutava aquilo, eu falava, não! Pai, eu tô com dor de barriga, eu não vou hoje. Eu falei, você vai, tem banheiro lá na igreja. Irmãos, eu não consigo contabilizar quantas vezes eu fui exortado em amor pelo meu pai. Eu não consigo entender o que era esse amor. Mas hoje eu falo sem sombra de dúvida o quanto eu louvo a Deus por ter sido exortado em amor pelo meu pai. Tem gente que chega lá na igreja e fala assim, ai pastor, me ajuda, porque meu filho não quer vir para a igreja, não sei o que eu faço. Quando o seu filho tem 11, o outro tem 12, eu falo, é mesmo, irmã? 11 e 12 mil tem mais moral do que pai e mãe. Quando a gente fala sobre o processo discipulado, irmãos, a gente quer ser amigo, a gente talvez entende o processo de fortalecimento, mas esquecemos o quão importante é o processo da exortação. Por mais que ele não nos entenda na hora. E Paulo fazia isso aonde quer que ele estava, não só no fortalecer, mas no processo de exortação. Tem pai que acha que, cara, eu vou deixar o meu filho fazer a escolha que ele quer. Então se seu filho chegar e falar assim, eu tenho um filho de 4 anos, irmão, vai fazer 5 anos. Fala assim, filho, tá na hora de tomar banho. Papai, eu não quero não. Ele fala, ok, filho, então assim, tudo bem, você pode ter essa escolha. Vocês me chamariam de louco se eu fizesse isso. Mas parece com as coisas de Deus, a gente brinca, irmãos, e começamos a abrir exceções. Filho pode ter opção, depois que ele tiver maturidade, pagar suas contas. Mas nós vivemos numa fase hoje, irmãos, de pais que somos frágeis, que não queremos exortar. E Paulo nos ensina que discipular o coração de alguém não é só fortalecer, mas é um processo de exortação. Amém, igreja? Aí Paulo fala assim, mas espera aí, depois da gente fortalecer, exortar, a gente vai entender que as coisas não vão funcionar como a gente espera. É necessário, ele fala, que a gente passe por tudo isso, para que a gente entre no reino de Deus. Paulo quase morreu, irmãos. E nós, como líderes, pastores aqui, líderes que cuidam de adolescentes, quantos de nós, irmãos, não passamos por fato e falamos assim, Senhor, parece que o céu está de bronze. Eu não consigo, às vezes, encontrar solução para esses problemas. Mas o permanecer, irmãos, causa em nós um crescimento ou uma maturidade que só vem quando nós passamos por coisas que nós não estávamos planejando. E muito disso aconteceu no seu ministério, no processo de discipulado, de crescimento. É interessante que, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, é um versículo que a igreja mais usa, talvez. Fala, glória a Deus. E fala assim, mas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A igreja fala, amém, glória a Deus. E a gente pega esse versículo numa perspectiva triunfalista, que nós somos mais do que vitoriosos e por isso estamos isentos de passar por dificuldade. Eu ouvi esse versículo, eu fui pregar nos Estados Unidos, preguei no domingo, segunda-feira estava na casa de um amigo meu, e aí o dono da casa lá, desculpa, que estava lá, falou assim, Gui, já que você está aqui, tem como levar um casal de amigos meus que está aqui comigo? Ele quer fazer compra. Eu falei, bora, cara, estou com um carro aqui, a gente vai junto. Entraram no carro, nós começamos a dirigir aquele carro. Ele era um líder de uma igreja, e eu estava dirigindo aquele carro, e ele falou assim, para o carro, pastor. Eu falei, o que foi? Para o carro, dá a volta e para naquele estacionamento. O que foi, cara? É o supermercado? Não, eu precisei ali. Eu dei a volta, eu não entendi nada, parei o carro lá. Ele desceu do carro. E quando desceu, ele parou do lado de uma Ferrari. Lá, brasileiro que quer tirar foto. E ele encosta na Ferrari e fala assim, Senhor, eu sou mais do que vencedor em Ti, ó Pai. E eu tomo posse dessa minha promessa. Eu achei que absurdo, eu fui saindo, também toquei na Ferrari. Vamos ver se dá certo, né, irmão? Não deu certo até hoje. O do Hot Wheels aí. Porque esse é o sentimento, irmãos, de pessoas que talvez olham para nós e falam assim, esse povo não... Porque essa é a narrativa que os nossos apresentadores, a madrugada da igreja, têm sobre a igreja, que nós não passamos por dificuldade.
e nós somos mais do que vitoriosos. A gente se esquece quando Paulo fala isso no capítulo 8, no versículo 37, o versículo 35 e 36, irmãos. A gente esquece deles, né? Porque Paulo fala o seguinte: pois todos os dias... Ele começa falando assim: quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, fome, perigo, valor, espada? Aí no versículo 37, Paulo fala assim: porque todos os dias somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo quase morreu, irmãos. É a mesma narrativa. Eu fui quase morto, agora apedrejado. Ele fala: eu sou como ovelha, eu posso quase morrer todos os dias. E por isso que ele começa com interjeição. Porém, entretanto, mais. Nós somos mais do que vitoriosos. E isso nós podemos dizer, irmãos, porque isso ninguém pode tirar de nós, por mais que a gente passe por aflição, porque nós somos mais do que vitoriosos pelo que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz. Eu sou mais do que vitorioso. Humanamente falando, o povo olhar para mim e falar assim, como pastor, esse cara é um perdedor. Mas quando Paulo fala sobre ser mais do que vitorioso, irmãos, vai pensar uma coisa. Por que quando a gente fala assim, aquele cara é mais do que vitorioso? Certo? Eu não sei para você, mas na minha cabeça, quem é mais do que vitorioso é aquele que já venceu demais. E eu não consigo pensar em ninguém além de um cara chamado Ayrton Senna da Silva. Essa semana teve o GP do Brasil, começou a relembrar algumas histórias do Senna. Em 91, cara, o Ayrton Senna, ou era 90 ou 91 que ele foi campeão, acho que foi 91. Que ele, na sua última prova, o seu amigo Garrett Berger não tinha vencido nenhuma prova naquele ano. Lembra que o Ayrton Senna, se ele vencesse ou chegasse segundo, porque o Prost não ia chegar, ele desacelera, ele pisa no freio praticamente, porque ele poderia até perder aquela corrida, e ele seria vencedor. E ele está disparado na frente, e na última curva o Senna praticamente para o carro, e o seu amigo Garrett Berger passa e é vencedor daquela prova, e ele é campeão do mundo. Quando a gente pensa, irmãos, e somos líderes e pastores, se tem uma coisa errada sobre o nosso coração às vezes, é porque a gente entra no ministério com a prerrogativa que nós vamos ser os vencedores da perspectiva humana. Só quem aprende a perder é porque já entendeu que já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Deixa eu explicar um pouco melhor. Segunda-feira, quando eu chegar em casa, meu filho Luca, a brincadeira que ele mais gosta é esconde-esconde. Mas ele é ruim. E quando ele ouviu o barulho daquela porta, sabe o que ele faz, irmãos? Ele, pai, eu vou esconder. Agora ele está um pouco melhor. Mas quando ele tinha 2 anos, irmãos, ele se escondia em um lugar tão óbvio e parava no meio da sala. E fazia o quê? E eu como pai, assim, meu Deus, cadê o meu filho? Ele fazia... E quando a gente vai apostar a corrida? Quem chegar primeiro naquela bateria ganha. Se você não é pai, você já brincou isso com o seu sobrinho. 1, 2, 3 já. Se você passa na frente, daqui a pouco você desacelera e ele encosta e fala, vence! Aquela brincadeira, irmãos, já tinha um vencedor antes de começar. Eu e você, porque somos mais do que vencedores. Mas a gente aprende humanamente a perder para que outros possam experimentar uma vitória que a gente já entendeu na cruz de Cristo. Ser e fazer discípulo, quando fala sobre negar a si mesmo, irmãos, quantos de nós temos dificuldade de perdoar ou fazer alguma coisa porque nós sempre queremos ser vencedores em uma briga? Quando Jesus e Paulo nos ensina que já somos mais do que vencedores, então nós podemos, humanamente falando, perder porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Agora, falando um pouco dessa perspectiva sobre o fortalecer, exortar e pregar o evangelho puro e simples, Paulo tinha no seu coração, irmãos, porque quando a gente fala sobre discípulo, eu gosto muito, talvez, um significado que fala o seguinte: aluno seguidor e disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. O Paulo que fortalece, que exorta e que prega o evangelho puro e simples, é o Paulo que tinha o Cristo no centro de tudo que ele fazia. E para mim, irmãos, existe um gap ou uma diferença,
Porque a gente tenta, às vezes, achar alguns métodos de como fazer isso, aquilo, e nos esquecemos, irmãos, do que significa o Evangelho, a boa notícia. Porque não adianta eu querer fazer um processo discipulado se eu não entender o que eu estou fazendo. O porquê que eu vivo. E nós estamos fazendo algumas perguntas que não deveriam ser feitas. E não temos muitas respostas para o que o mundo tem perguntado. A igreja se tornou hoje um movimento de pessoas talvez leigas, que não sabem responder os problemas da humanidade. E eles têm razão, porque muitos dos nossos representantes mais envergonham o Evangelho do que de fato traz esperança. Quem nos representa, irmãos, eu não estou falando de política, eu não vou entrar nesse assunto. Mas eu confesso para os irmãos, eu não me animo em nada, irmãos, com esse crescimento da igreja brasileira. Eu fui pregar aqui em Campinas, há umas 3 semanas atrás. Um monte de pastor de jovens assim, eu era o último. Eu acho que foi a última vez que eu fui nessa igreja também. Porque começou, não, a gente está feliz, cara, a gente está vendo um fogo, um poder novo, um renovo. E o outro tem acontecido coisa maravilhosa. Graças a Deus, o nosso presidente e não sei o que, o Senado. Quando chegou, eu falei assim, desculpe, irmãos, mas discordo de todo mundo. Porque a igreja brasileira cresce, irmãos. Mas a justiça tem crescido. A desigualdade. Nosso país nunca foi tão desigual na história. Que evangelho é esse que tem crescido, irmãos? Que igrejas são essas que têm crescido? E para mim, eu achei interessante, porque quando eu falo aqui, porque é necessário que Cristo cresça. Cristo está, irmãos. O Verbo se fez carne. O Verbo já estava. Jesus estava no princípio de tudo. Eu queria trazer aqui rapidamente mais 3 perspectivas sobre a beleza que é o Evangelho. A primeira delas é sobre, eu quero passar na Bíblia aqui. Pensa comigo sobre a crise que a gente tem vivido e resposta que a gente pode dar para as coisas que têm acontecido. Já foi perguntado na sua faculdade, ou na sua liderança, ou no seu ministério, se Deus é tão bom, por que acontece tanta coisa? E aí a gente às vezes como líder fala assim, veja bem, Deus é soberano, não sabemos a resposta de tudo. A gente tenta explicar ou patinar. Vou te mandar um vídeo do Tim Keller para você assistir. Olha isso aqui, John Stott. Lê esse livro que você vai entender. A fé na área do ceticismo. Eu não estou falando que isso não é legal, não. Mas preste atenção, irmãos. Vamos pensar aqui no exílio. A crise da humanidade, a nossa crise, é a crise do nosso discipulado ou dos nossos jovens. Deus cria Adão e Eva a sua imagem e semelhança e fala assim, olha, vocês podem provar de tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Paulo tinha essa consciência, irmãos, de Cristo ser o centro de tudo. Do problema ser instalado por um homem e restaurado em Cristo Jesus. Qual o problema da humanidade, rapaz? Exílio. Porque Deus criou Adão e Eva a sua imagem e semelhança e falou assim, pode provar de tudo. Alguns até falam assim, poxa, mas se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que ele cria a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque não existe amor sem escolha. Você cai numa ilha deserta, irmãos. Morreu todo mundo, só ficou você, uma pessoa muito feia. Você fala, poxa, Deus. Mas depois de 3 meses, irmãos, aquela pessoa não é tão feia assim, não. Depois de 6 meses, você fala, nossa, eu caí aqui com a mulher, com o marido do mundo, porque não tem escolha. A prerrogativa era, existe a possibilidade do homem escolher, porque o amor tem que ser verdadeiro. E nós sabemos que Deus fala assim, olha, Deus faz um pacto, o pacto Adão, e fala assim, Adão, se você provar disso aqui, você vai ser expulso do paraíso, não é assim? E quando Adão e Eva provam do fruto do bem e do mal, o que acontece? Eles são exilados. E sabe qual é o grande problema da humanidade, irmãos? O porquê que você fala assim, Senhor, se sair o meu financiamento da caixa, eu comprar o carro novo, eu nunca mais peço nada. Se eu passar em medicina, eu nunca mais peço nada. Se meu pai se converter, eu nunca mais peço nada. E depois o que acontece, o que você faz? Senhor, porque nós não conseguimos saciar nossa sede com as coisas que o mundo nos oferece. Sabe por quê, irmãos? Se os nossos pais foram expulsos do paraíso, o grande problema da humanidade, da perspectiva do exílio, é que todos nós nascemos fora de casa. E todos nós temos a saudade de casa e queremos saciar agora o nosso desejo com as coisas que o mundo pode oferecer. E o motivo pelo qual nós temos dificuldade, temos contentamento, é porque nós não estamos em casa.
O califato, no Oriente Médio, onde eles estão crescendo cada vez um reinado, eles nunca vão estar satisfeitos, irmãos. Como nós nunca teremos satisfação. O grande problema do mundo, da perspectiva do exílio, é porque a humanidade geme, porque quer saciar os seus desejos com as coisas que estão no mundo. Nós não somos aqui. Agora, olha que coisa linda, irmãos. Sempre quando um problema é instaurado pela humanidade, ele é restaurado em Cristo Jesus, é por isso chama Evangelho. Porque em certo sentido, irmãos, Jesus Cristo, entenda o que eu vou falar. Os meus filhos foram exilados de casa e a única forma de ir ao Pai é através de Jesus. Ele promete isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você sabe o que Jesus faz? Porque sabe da nossa incapacidade. Jesus, ele, em certo sentido, ele sofre um exílio do céu. Ele sai da sua casa, irmãos, ele vem morar aqui. Mateus capítulo 8, versículo 20, sabe o que diz? São Mateus diz: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não teve casa. Por isso que ele foi crucificado lá de fora dos portões de Jerusalém, irmãos. Porque ele não era tido como um cidadão. Mas quando ele morre, irmão, sabe o que ele faz? Todo problema que é instaurado por nós é restaurado em Jesus Cristo, e por isso chama Evangelho, é a boa notícia. Ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse isso, eu não vos teria dito. A crise da humanidade, irmãos, é por não saber qual é o caminho de volta para casa. E Paulo, na sua caminhada, onde ele estava, irmãos, capítulo 21, quando ele chega em Atenas, ele vai pregar para os epicureus, para os estoicos, ele fala: ei, vocês estão malucos, estão achando que aqui é uma filosofia onde vocês vão poder transcender, conhecer algo? Não é isso. Os caras chamam ele de tagarela, de papagaio, e Paulo não para de pregar que o problema do mundo, irmãos, e quando alguém perguntar por que existe tanto sofrimento, é por conta da condição pecaminosa, irmãos, e nós queremos restaurar tudo aqui na terra, e nós não vamos conseguir, irmãos. A única forma de experimentar o reino de Deus é entender que através de Jesus Cristo nós podemos achar um caminho de volta para casa. O exílio vai acabar quando nós estivermos em casa com Jesus, amém? A segunda forma, Adão e Eva estão lá, Deus fala assim: olha, eu quero fazer um pacto com vocês. E Deus faz um pacto conhecido como pacto adâmico. É impressionante que as crises que a gente vive hoje, irmãos, é porque nós somos uma geração que vivemos diante de vários pactos quebrados. O que é um pacto? Quando eu me casei com minha esposa, a gente estava de frente ali de um pastor, de alguém que estava celebrando, daquela comunidade, e eu falo assim: olha, eu vou te amar na tristeza, na saúde, na alegria, na doença, na prosperidade. E enquanto nós mantivermos nosso pacto, o casamento está feliz. Mas Adão e Eva vão lá e fazem o quê? Quebram o pacto. E quando quebra o pacto, irmãos, mais uma vez, olha como Jesus está em tudo. Agora eu vou pegar uma passagem do Velho Testamento. Ah, mas Jesus está no Velho Testamento? Capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Conta a história de um homem. E um profeta naquele tempo, irmãos, era um cara que sai na cidade, o povo falava assim: profeta, tudo bem? Era um cara reconhecido na política. E Deus chega para Oséias, ou para o líder de jovens, porque a gente só espera coisa boa de Deus. Engraçado, irmãos, quando a gente escuta coisa que a gente não gosta, fala assim: está amarrado em nome de Jesus, o capeta está furioso. Quando é coisa boa, Deus tem uma coisa para mim, irmãos. E Deus chega para Oséias, profeta, fala: ô papai, eu quero mostrar para o meu povo que quebrou o pacto, que eu sou um Deus de pacto, e eu não quero minha aliança. E eu quero que você se case com Gomer. Mas ele falou assim: vou casar. Que legal, Deus. Mas me fala quem é essa Gomer, porque eu só conheço uma na comunidade aqui. E é a prostituta, e eu sou o profeta. Não é assim que a gente faz? Deus fala assim: é isso mesmo, filho. Vai, Deus, para de brincadeira. Eu sou o profeta. É essa mesmo que vai casar, filho. Osés vai lá, casa com ela.
Tem 3 filhos. A história poderia parar aí, né, irmãos? No capítulo 3, irmãos, do livro do profeta Oséias, diz que a sua mulher, depois de ter sido resgatada pelo Senhor Oséias, um profeta, depois de ter tido 3 filhos, sabe o que ela faz, irmãos? Ela volta para o prostíbulo. E Deus chega para Oséias: Oséias, eu quero que meu povo, o povo de Israel que está distante, entenda o que é um pacto, que é uma aliança. E você vai atrás dela. Deus, espera aí. A culpa não é minha. Não é isso que a gente faz, irmãos. Eu pedi perdão, não fui eu que errei. Aquele jovem que é um abençoado, você não sabe o que ele fez comigo, eu não vou atrás. Você não sabe que ele me difamou na internet. Eu fui lá, me casei, tive 3 filhos, e o que ele fez agora? Voltou para o prostíbulo, eu não vou lá. Deus fala assim: você tem que ir, e você vai. Capítulo 3 de Oséias, irmãos, diz que Oséias chegou no prostíbulo. Eu imagino, irmãos, porque ele chegou e foi procurar. Imagina Oséias chegando lá. Disse assim: profeta, você viu minha esposa por aqui? Alguém viu minha esposa por aqui? Aí disse que ele olhou. A Bíblia fala que a sua esposa estava sendo amada por outro. Isso é uma versão bonita da Bíblia, irmãos. Para dizer que ela estava transando com outro homem. Você imagina, irmãos? Aí diz que o profeta pegou algo que já era seu. Ele recompra a sua esposa por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe, no Velho Testamento, a figura de linguagem era muito forte. E sabe o que significa cevada no Velho Testamento? A figura de humanidade. Prata, figura de redenção. Quem foi e com seu sangue redimiu toda a humanidade, mesmo não sendo culpa dele. E nessa história, irmãos, a gente pensa: eu sei como é difícil ser um profeta. Não, irmãos. Você sabe quem sou eu e você nessa história? A prostituta. Só Deus conhece nosso pecado escondido. E nós choramos aqui na presença do Senhor. E vamos deitar com esse pecado. O pacto foi quebrado, irmãos. Nós conhecemos o Novo Testamento como o pacto da nova aliança do sangue de Jesus. E Jesus entrou um dia na nossa história e falou assim: eu sei quem você é, mas o meu sangue te purifica de toda a injustiça, e você é limpo porque eu te fiz limpo. Engraçado, irmãos, o versículo que eu mais gosto na Bíblia, o grande amigo de Jesus, né? João. Quem é você? Ele se achava: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Ele fala assim no versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabia que esse versículo antecede todos os milagres de Jesus na Bíblia? Porque no capítulo 2 de João, o quê? A transformação do quê? Da água, hein? Irmãos, pensa comigo. É lógico que essa história é linda, primeiro milagre de Jesus, mas humanamente falando, chegou lá, o casamento ia acabar porque o vinho acabou. O que Jesus chegou naquela festa? Talvez nada. Verdade, verdade. Mas Jesus nunca enxergou uma verdade desacompanhada da graça. Capítulo 3, Nicodemos: esse cara não merece perdão. Esse cara fez isso comigo. É verdade, é verdade. Mas Jesus nunca enxergou uma verdade desacompanhada da graça. Gomer não merece perdão. O senhor sabe que eu fiz, eu casei com ela, meus 3 filhos estão em casa, estou aqui no prostíbulo, abre a porta, está transando com outro homem. É verdade, é verdade. Mas Jesus nunca enxergou uma verdade desacompanhada da graça. Eu estava em casa
preparando uma vez uma mensagem, minha esposa chegou e falou assim, você vai pregar onde? Eu falei, Fortaleza. Vai pregar sobre o quê, irmão? Eu falei, sobre perdão. E minha esposa me fez uma pergunta, irmãos, que eu pensei que ela estava sendo usada pelo diabo. Ela falou assim, mas você precisa perdoar alguém? Porque se nós queremos ser discípulos de Jesus, irmãos, e discipular, tem coisa que precisa organizar no nosso coração. Porque senão, ficam palavras como se fosse ao vento. E entender o Evangelho é uma prerrogativa que todos nós que somos líderes e queremos viver a centralidade de Cristo Jesus em tudo, é algo necessário. E quando minha esposa perguntou para mim se eu precisava perdoar alguém, eu falei assim, amor, eu quero falar sobre isso. Amor, por que? Eu só estou perguntando. Tem uma coisa que você nunca me contou? Eu falei assim, amor, licença. Peguei a chave do carro, o que está acontecendo? Eu falei, licença. Entrei no elevador e comecei a chorar e fui embora de casa. Eu entrei no carro e só fazia chorar. Por que aquela pergunta da minha esposa mexeu em algo que eu não queria mexer? Porque, como eu falei para vocês, eu sou natural do Mato Grosso. Meu pai era pastor missionário no Mato Grosso, a gente foi para Recife, eu tinha 9 anos de idade. Dos meus 9 anos aos meus 11 anos, eu fui abusado sexualmente por um homem. E quando minha esposa perguntou se eu precisava perdoar alguém, irmãos, eu queria só jogar um pouco de areia e terra em cima daquele meu passado. A culpa não foi minha. Eu era criança indefesa. Na minha visão de justiça, aquele homem merecia a morte. Mas pregar sobre Jesus e viver radicalmente como Jesus é uma coisa completamente diferente. Não é fácil ser um discípulo radical de Jesus. Eu pego o telefone, consigo o telefone daquele homem, me apresento, ele ficou assustado. Eu falei assim, eu queria te falar uma coisa. Eu te perdoo em nome de Jesus pelo que você fez comigo. Aquele homem merecia perdão, humanamente falando? Não. Verdade? Verdade. Mas Jesus nunca enxergou a verdade desacompanhada da graça. Sabe o que me aconteceu, irmãos? É aquela história que nem meus pais, nem a minha esposa sabia. Hoje eu conto ela para vocês, porque Jesus Cristo me tornou livre. Porque eu estava exilado e consegui voltar para casa. Porque o pacto foi quebrado e agora em Jesus o pacto foi restaurado. Eu não sou e nem preciso ser amigo dessa pessoa. Mas hoje, mesmo doendo quando eu conto essa história, eu conto ela, irmãos, para contar como testemunho. Que ser discípulo radical de Jesus, e por favor, você é muito espiritual, você é muito crente, você não conhece a minha história, irmãos. Até o Marcos Botelho é mais crente do que eu, até o Marcos. Quer dizer, nem tanto. É porque ser discípulo radical de Jesus, irmãos, não é pregar sobre Jesus. É tentar viver e fazer o que Jesus faria. E como eu estou distante disso. Mas essa batalha eu já venci depois que eu entendi que, na verdade, irmãos, eu sou a Gomer. E Jesus entrou um dia no meu quarto e falou assim, filho, eu sei de tudo, mas o meu sangue te purifica e agora você é livre. Terceiro e último aspecto. Exílio. Olha como o evangelho é lindo, irmãos. O problema que começou com Adão e Eva restaurado em Jesus Cristo. O pacto
reino. O problema de um cara chamado Lúcifer, que é um problema que nós temos, irmãos. Nós queremos glória para nós. Nós muitas vezes queremos ser maior do que Deus. Peraí, pastor, coisa pesada. Sem perceber no nosso coração, irmãos. A gente quer que no final disso aqui, as pessoas batam no nosso costas e falam, que bento, cara. Esse evento foi massa. Eu não estou falando que a gente pode reconhecer. Mas Lúcifer queria ser maior. E um grande problema, tinha uma série cristã, acabou há pouco tempo atrás, chamada Game of Thrones. Qual era o problema do Game of Thrones, irmãos? Todo mundo queria sentar no trono. E nós somos assim. Lúcifer era assim. E o reino começa a ter grande problema porque todo mundo quer ser rei. Todo mundo quer ser adorado. O Bob Dylan tem uma frase que ele fala assim, we all must serve something. Todos nós servimos alguma coisa. Se Bob Dylan falou, é verdade. Todos nós servimos alguma coisa, irmãos. Mas a nossa esperança na restauração do reino de Deus é que o rei está voltando, irmãos. O rei está vivo. Eu tive a oportunidade de viajar, acho que uns 4 anos atrás, a gente foi para uma conferência de Lausanne. Foi lá em Jakarta, uns 4 anos, Marquinhos? 4 anos? 5 anos. E o Marcos e os outros pastores de São Paulo, né? Pegaram um voo direto, não sei o quê. Foram 12 horas. Eu gastei 54 horas para chegar lá, irmãos. Aí a gente se encontrou em Hong Kong. Ele e os outros pastores. Não estou falando que São Paulo só tem rico, não, irmão. Mas assim, você sabe, aquele pessoal. Aí, quando acabava o dia, eu ia para um hostel que custou R$27 do outro lado da ilha e eles iam postar com 5 estrelas. Eu ficava desgraçado, miserável. Mas eu gosto de fazer essas viagens assim culturais e a gente foi para Singapura e eu queria conhecer o maior Buda do mundo, cara, que tem lá. Você pega um teleférico. E quando eu cheguei lá, percebi uma coisa, toda religião tem mercado, viu? E os caras estavam vendendo incenso. E lá em Singapura, aí tinha os caras comprando incenso desse tamanho, e tinha os caras com incenso desse tamanho, era literalmente cabo de vassoura o incenso. Aí eu fui lá e perguntei, por que tem incenso assim? E eu vi um chinesinho lá, rapaz, o cara tava, desculpa, esse Buda é em Hong Kong mesmo, não é em Singapura não. Esse cara tinha uns 10 cabos de vassoura assim, ó. Então, por que tem incenso pequeno, grande? Ele falou assim, essa pessoa está muito em pecado, tem que ser grande. Eu falei, aquele ali está lascado, aquele chinesinho. Eram uns 10 cabos de vassoura, irmãos. E aí tinha um Buda lá em cima, assim, cara, lindo, tinha escadaria. E o povo sentava e colocava os incensos assim. E ali é o lugar onde você tem que respeitar. E Buda surgiu em 653 a.C. E foi difundido, principalmente ali na Ásia. Não se sabe com precisão onde os seus restos mortais estão, mas eles acreditam que existe lugar santo. E o que me fez pensar ali, irmão, sobre aquele rei ou aquele Deus, é que naquele lugar ali é um lugar de muita contemplação, de silêncio. E eles fazem aquilo porque fazem suas meditações e colocam aqueles incensos e ficam olhando ali para Buda. Mas ali é um lugar de silêncio. É um lugar de meditação. A outra vez, quando eu tive a oportunidade de lua de mel, eu gosto de fazer as loucuras. A gente foi para Paris, eu e minha esposa, com uma viagem de presente. Eu falei assim, amor, eu quero muito no cemitério. Para quê? Eu quero conhecer o túmulo do pai do espiritismo, Allan Kardec. Eu queria conhecer, parece loucura. Isso me fez pensar, 653 a.C. Buda, 614 depois de Cristo, um cara chamado Maomé. Ele nasce e a sua normativa é que Deus chega para ele e fala, tá uma bagunça esse negócio, então vai escrevendo um negócio chamado Alcorão, em um morro chamado Morro Hira. Esse cara se torna um Deus. Os seus restos mortais estão em Medina, na Arábia Saudita. E o mundo inteiro viaja para lá para ter uma experiência onde aquele homem foi enterrado. É um lugar lindo de mármore.
as pessoas entram com vestes brancas. Se você conhecer um muçulmano, alguém islâmico, ele vai parar algumas vezes no dia, virado para Meca para fazer suas orações. É lindo a devoção que esse povo tem. Eu não estou falando sobre uma religiosidade, estou falando assim, de entender. Ele fala, isso é religião. Aí não ora mais, irmãos. Ou só eu que tenho essa dificuldade? Não estou falando para a gente ser religioso, tem que ser agora, não sei o quê, não. A gente não tem mais esse exercício. Mas aquele povo, quando chega ali, irmãos, aquele lugar é um lugar de silêncio. Porque aquele Deus, daquele povo, está enterrado ali. Final 1896. E aí eu fui lá ver o túmulo de Allan Kardec. Quando eu cheguei lá, cara, tinha um tanto de gente, cara. Um monte de vela, o povo tentando fazer oração. Ali existe um silêncio. Porque ali estão os restos mortais e um dos pais do Espiritismo. As pessoas vão fazer oração para tentar, talvez até comunicação com alguém que já morreu, mas ali é lugar de silêncio. Paulo vivia, irmãos, e dizia, porque para mim, morrer é louco porque viver é Cristo. Porque ele tinha uma certeza. E nesses lugares que eu fui, eu ainda não fui no local onde dizem que o corpo de Jesus foi colocado. José de Arimateia emprestou aquele túmulo porque Jesus, exilado, não tinha casa. Quando tiram ele da cruz, onde é que eu vou botar? Eu tenho um túmulo, coloca ele lá. E colocam o corpo de Jesus naquela sexta-feira. O Shabá começou, as mulheres não poderiam preparar o corpo do Salvador. Mas quando o domingo chega, irmãos, o sol nasce no domingo, elas saem correndo. E se eu e você teve a oportunidade talvez de ir lá, entrarmos naquele lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, nós não precisamos chorar, nós não precisamos fazer silêncio, mas ali nós podemos pular e louvar, porque o nosso Deus não está ali, porque o nosso Rei está vivo. Nós vamos passar por dificuldade, irmãos, mas a melhor coisa do mundo é ter a certeza que você está no centro da vontade de Deus, que você vai continuar na perseverança em fortalecer aqueles que chegam, exortá-los para que eles permaneçam firmes na fé, pregando o Evangelho puro e simples, a história de Cristo, da redenção. Toda a história que foi atrapalhada por nós, ela é restaurada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré.